Nesse vídeo vamos falar sobre casos complexos no manejo de próteses infláveis do tipo AMS 700 da Boston Scientific. Quando nós, cirurgiões que implantamos muitas próteses, pensamos em casos complexos, a primeira coisa que nos vem são as dilatações em casos pós-infecção, pós-priapismo, dilatação de corpo cavernoso difícil. Então, é importante que nós não tenhamos medo de fazer segundas incisões para que nós consigamos ter uma boa dilatação de corpo cavernoso. Porém, um caso que eu particularmente considero complexo e principalmente ele é muito decepcionante e frustrante para os nossos cirurgiões, é quando depois de uma cirurgia muito bem feita, nós nos deparamos com um caso de dificuldade de insuflação ou uma síndrome que se chama sticky pump ou a bomba dura. E por que isso acontece? Dentro do mecanismo interno do pump, existe uma espécie de um chapeuzinho que regula a direção do fluxo de soro que vai estar dentro desse sistema. Ou seja, este pump aqui serve para direcionar o fluxo entre um reservatório e as hastes que vão estar nos corpos cavernosos para que haja uma insuflação e haja a ereção e permita a relação sexual, ou ao apertar este botão de desinsuflação, eu vou direcionar o fluxo em sentido contrário, ou seja, das hastes em direção ao reservatório. Então, a causa do pump duro está exatamente neste botão de desinsuflação. Quando eu faço poucas ciclagens, ou seja, durante o preparo da colocação da prótese, eu ciclo poucas vezes entre encher e esvaziar esse pump, isso muitas vezes causa com que essa válvula não tenha esse percurso completo dela, e com isso ela fica no meio do caminho, o que acaba dificultando o fluxo tanto em um sentido quanto em outro. A segunda causa disso é muito tempo sem uso. Então, se eu demorar muito tempo para acionar a minha prótese depois de colocá-la, ou o paciente por algum motivo tenha deixado de usar a prótese por muitos anos, às vezes esse pump também fica duro. Então, como solucionar este problema do pump duro? Basicamente, eu tenho que zerar esse pump, ou seja, eu tenho que apertar este botão por um período superior a 1,5 segundos, de modo a esvaziar bem as hastes penianas, e com isso eu tenho certeza da direção do fluxo estar entre as hastes e o reservatório. Em seguida, com uma manobra firme e rápida, abrir novamente o pump, direcionar ele na posição correta. Muitas vezes você consegue fazer isso ainda no consultório, e com isso você evita uma cirurgia de revisão da prótese. Se você conseguir fazer isso no consultório ou com uma sedação leve, você vai solucionar esse problema. Se, ao apertar essa bomba, eu percebo que ela não está se reenchendo novamente, muitas vezes o problema é dessa válvula que não entrou na posição correta. Então, eu posso usar uma manobra de emergência, que basicamente é apertar esta porção nesse sentido aqui, de modo que, ao apertar aqui, eu libero a pequena quantidade de soro que tem aqui de volta ao êmbolo. E com isso, eu posso novamente fazer essa manobra de uma apreensão rápida e firme para que eu possa direcionar essa válvula de maneira correta. Com isso, eu consigo solucionar muitas vezes um dos problemas mais frustrantes para nós que colocamos próteses, que é o paciente não poder usar essa prótese adequadamente. Se você tiver qualquer tipo dessa dificuldade, por favor, entre em contato com qualquer distribuidor da Boston Scientific. Obrigado.